O CBN Rural conversa hoje com o jornalista José Nascimento, de Curitiba, que é o criador do projeto Top de Gestão, de conteúdo sobre empreendedorismo, inovação, gestão, liderança e comunicação. Autor do livro Mundo 6.0, é para lá que eu vou. O José Nascimento tem mais de 25 anos como executivo de grandes empresas, com grande experiência nas áreas de comunicação e marketing, recursos humanos, jornalismo, estratégia ambiental e educação. A gente vai conversar aqui sobre o seu trabalho e, claro, falar também sobre a ligação que ele tem com o campo. Boa tarde, Nascimento. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural. Boa tarde, Rogério Reco. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Olha, é uma honra estar conversando com você, porque a gente vai falar de temas pelos quais nós somos apaixonados, né, Rogério? Comunicação, pelo rádio e, acima de tudo, pelo agronegócio, que tem feito muito sucesso. O que gerou essa nossa conversa, esse bate-papo, foi um artigo, né, Rogério, que eu fiz, dizendo o seguinte, que esse agro é uma bênção. É isso mesmo. Mas antes da gente falar sobre a sua ligação com o campo, que aliás é a sua origem, né, Nascimento? Explica para a gente como é o projeto Top de Gestão e fale também sobre o seu livro aí, o Mundo 6.0, é para lá que eu vou. É isso aí, Rogério. Olha, eu, com muito orgulho, eu tenho um pé na roça. Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. É isso mesmo. Eu saí da roça, Rogério, para fazer o vestibular. E de lá eu virei jornalista, virei diretor de empresas afiliadas da Globo, no Paraná, da Record, entre outras áreas, né? E nos últimos anos eu tenho atuado como professor de pós-graduação em diversas universidades do Paraná, atuado também como consultor, como mentor empresarial. E olha só, Rogério, durante a pandemia eu escrevi um livro chamado Mundo 6.0, é para lá que eu vou, aonde eu conto a história de pequenos e grandes empreendedores. E isso tudo, eu sempre digo o seguinte, eu devo, né, a minha carreira, a minha história profissional ao agro, à roça, porque foi lá que eu tive as minhas grandes lições. A minha fala, muitas vezes, aí nas minhas palestras é a seguinte, Rogério, eu fiz pós-graduação em universidades internacionais, universidades de grife, mas foi no agro, foi lá na roça que eu fiz a minha verdadeira pós-graduação de aprendizado, de conhecimento, porque você sabe, lá na roça a gente aprende de tudo. E o bacana do nosso agro, meu querido amigo, é que ele tem expandido e tem crescido cada vez mais. Exatamente. Então, assim, como grande parte, né, da população, especialmente em cidades do interior, a sua origem é o campo, né, Nascimento? Conta pra gente, assim também como a minha origem, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua história aí, por favor, no campo. Ô, Rogério, eu morava numa fazenda do Instituto Agronômico do Paraná, lá em Irati, né, em Florestal, interior aqui do sul do Paraná. E lá, cara, o que a gente fazia? Eu trabalhava arrancando feijão, capinando milho, na época que a gente fazia a capina da soja, né? Hoje não existe mais isso, né? Tem toda uma tecnologia. E eu vi todo esse crescimento, eu vi toda essa tecnologia. E eu saí, literalmente, da arrancança do feijão, eu fui lá e falei com o seu Lide, né, que era o nosso feitor, e falei, eu estou saindo daqui para fazer o vestibular. E aí ele olhou para mim e falou, rapaz, isso não é para você, né? Para outras pessoas, né? Enfim, aquela história da gente, às vezes, ter aquele não posso, não é para você. E eu sempre digo assim, que Deus sempre esteve à nossa frente, esse olhar de fé, de espiritualidade do campo, fez com que as portas fossem abertas. Eu passei lá no vestibular da UEPG em 4º lugar em jornalismo, e durante toda a faculdade eu trabalhei. Quando eu saí, Rogério, da faculdade, eu fui contratado por uma emissora da TV Bandeirantes, que logo após foi contratada pela Globo. Com 24 anos, eu comecei a chefiar essa emissora de televisão. Mas eu vou te contar uma coisa pela qual eu tenho muito orgulho. Eu fui precursor de um projeto chamado CBN Campo. Logo que a CBN abriu no Brasil, né, eu era correspondente do CBN Campo, ancorado pelo jornalista Fábio Pérez. E era muito bacana. E naquela época, um dos anúncios que muito me deu orgulho, Rogério, foi o anúncio da Super Safra Brasileira. Sabe quanto o Brasil produzia naquela época? Assim, imagino que seja pouco, né? Porque o crescimento tem sido muito grande. 100 milhões de toneladas, e foi a festa no Brasil inteiro, fiz matéria especial, né?
E essa semana a gente está comemorando no Agro uma notícia fabulosa, né, que gerou, inclusive, esse artigo meu. O Brasil chega a 325 milhões de toneladas, né, previsão aí da Conab, previsão do IBGE, elas são muito parecidas, né, um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. Então, são números maravilhosos, né, meu amigo? Apesar aí da gente ver, né, o Rio Grande do Sul passando por dificuldades climáticas, um problema muito sério lá, mas a tendência realmente é que os números da safra brasileira deste ano aí feche em torno de 325 milhões de toneladas, que é um número grande. Mas, Nascimento, o agricultor, né, é aquele homem que está todo dia de olho no céu e que conversa muito com Deus também, né? Com toda certeza. Você tem uma coisa, você tem um título que nós podemos dar para o agricultor, é a profissão esperança. E o que me orgulha muito, Rogério, eu venho acompanhando o agro há muitos anos no Brasil, tenho feito, inclusive, palestras para o pessoal do agro, aconselhado empreendedores, empresários rurais, as suas famílias em processo de sucessão, em processo aí de clima e cultura, mas não do agro, né? Clima e cultura organizacional, é que esse cara, que é a profissão esperança, tem se reinventado, né? E o que acontece? Eu falei do meu tempo, né? E você talvez vai lembrar da tua época, a gente falava, olha, tem a queimada, tem a coivara, tem o plantio no toco, tem a tração animal. E qual é a nossa realidade hoje, né? Máquinas e equipamentos sofisticados, satélite, georreferenciamento, né? Pesquisa de variedades. Então, tem uma inovação muito grande, né? E eu sou um defensor da pesquisa, da inovação, da tecnologia. E eu que vi e até arei com arado de cavalo, que era uma coisa maravilhosa, né? A gente revolvia a terra, o cavalinho, era um aprendizado. Esses dias eu fui dar aula, Rogério, em 2 cidades, Telêmaco Borba e Toledo. E aí eu estava falando, né, com o professor, olha, a tecnologia lá fora, as novidades. E aí a aluna levantou a mão e falou, professor, aqui em Toledo o trator já é usado com georreferenciamento. Aí fui lá em Telêmaco Borba também, né? E aí o pessoal estava falando do uso do drone, né, que é utilizado para buscar os formigueiros e etc. e tal. Então, assim, qual é a nossa realidade? Agricultura de precisão, agricultura de inovação, com o avião, com o drone, né? E é uma coisa muito importante, né? Essa força do agricultor, esse cidadão esperança, ele se reinventou com o que eu chamo de 4 pilares super importantes, né? Com o cooperativismo, que você acompanha muito bem, com a tecnologia, com a força e com a garra do homem, da família do campo, porque lá no campo trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha os filhos, trabalha aquele ecossistema daquele entorno, né? E, acima de tudo, a pesquisa e desenvolvimento das universidades e dos grandes institutos, como aqui no Paraná, o antigo IAPAR, e também no Brasil aí o trabalho magnífico, né, da Embrapa, que trazem novas variedades, trazem novidades para o campo e alta produtividade, né, meu amigo? Inclusive, Nascimento, nós temos também aí uma outra realidade, né, dessa agricultura moderna aí, que é a crescente participação da mulher, né, o que é muito bacana. A gente vê aí as universidades aí cheias de estudantes de agronomia, medicina veterinária, né? Pesquisadoras aí importantes, e produtoras que, quando assumem a gestão, fazem com excelência, né, Nascimento? A gente recém comemorou, né, o Dia da Mulher. Na verdade, eu não sei se a gente teria que comemorar ou estimular o debate, a discussão. Agora, o que a gente tem visto é que as mulheres estão fazendo a diferença em todas as áreas da sociedade, e no agro não é diferente. A mãe lá do agro era aquela que, enquanto o pai estava lá no campo, ela estava fazendo queijo, estava buscando fazer geleia, se reinventando para gerar novas receitas, educando os filhos de forma muito especial também. E hoje nós temos uma geração de filhos do agro, né, com uma mentalidade de empresário rural, e você falou muito bem. Você sabe que eu plantei feijão para pesquisa lá do IAPAR, eu fui boia fria lá, como eu te falei, com o engenheiro Lourenço. E existia na época uma engenheira agrônoma, eu acho que ela chegou a ser presidente do IAPAR, que trabalharam no desenvolvimento de novas variedades. Então, assim, esse papel da mulher
lá do campo, lá da roça, mas também da mulher pesquisadora, dentro dos grandes institutos, dentro de grandes cooperativas paranaenses, né, ele é imprescindível e louvável. Eu queria só mencionar aqui que nós temos na Embrapa uma pesquisadora, doutora Mariângela Hungria, que ela é considerada aí uma das cientistas mais influentes no mundo. Então, aí, ó, ela mora em Londrina, premiadíssima, faz um trabalho fantástico aí na área de bioinsumos. Então, já conversamos com ela aqui no CBN Rural, uma pessoa extremamente simpática e realmente é o que você falou aí, né? Elas estão se destacando muito hoje no agronegócio. E tem uma coisa, né, Rogério, que em relação ao agro brasileiro, que a gente precisa destacar é que, na mesma extensão de terra, ou com um pequeno aumento da extensão de terra, porque ainda a gente tem grande volume de terras agricultáveis no Brasil, mas nessa mesma extensão, os nossos técnicos, os nossos agricultores conseguiram aumentar a produtividade, né? Então, safras maiores, eu vi nascer, né, o chamado plantio direto, fiz algumas matérias como jornalista na história do plantio direto, que é uma revolução do agro, né? Então, é menos agressão à natureza, maior produtividade, maior capacidade do solo gerar safras aí diferenciadas. E também, né, o que a gente viu nos últimos anos é a abertura de novas fronteiras agrícolas, o Mato Piba, o Maranhão, a Bahia, e aí na região de vocês, né, o famoso Arenito Kaiowá, que é apaixonante esse projeto, né, meu querido? Sobre essa região do Arenito Kaiowá, inclusive aqui, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que foi um dos precursores no plantio de soja nessa região. Em 1996, para você ter ideia, não se colhia um grão de soja no Arenito. E neste ano, nessa região noroeste de solos arenosos, já houve uma colheita de mais ou menos 500 mil toneladas de soja, e isso, inclusive, vai sendo impulsionado com a chegada da irrigação, a tecnologia, né, mais moderna, o plantio direto, como você bem comentou aí, que traz sustentabilidade, né, para a agricultura. Então, realmente é uma evolução, né? É um setor que realmente é formado por muita gente empreendedora, né? Assim. Diferenciado, e são apaixonantes, né? Sabe, Rogério, nesse artigo que eu escrevi, né? Eu acompanho muito os programas noticiosos do agro, né? E o Grupo Globo tem o Globo Rural, que eu sou encantado, apaixonado pelo Globo Rural, pelo Zé Hamilton Ribeiro, pelo Nelson Araújo e pela equipe deles, né? E todo domingo eu vejo. E eu produzi com as minhas equipes muitas matérias para o Globo Rural. E quando a gente mostrava o agricultor, ele era um cara que tinha uma cara sofrida, que tinha uma roupa mais judiada. E hoje, quando você olha para o Globo Rural, né, até eu falei o seguinte, olha, que chapéu e roupa rasgada no agro hoje é só se for moda, né? A moda do jacarezinho e tudo mais. E aí o pessoal, eu disse assim, isso aqui não é uma crítica ou um deboche, isso é um orgulho, é uma alegria de mudança do perfil do agro brasileiro. O produtor rural tem o seu filho estudando fora do Brasil, tem o seu filho estudando em grandes universidades. Ele mora, né, e toca o seu sítio, a sua fazenda, de uma capital. E lá no campo, o nascimento do passado, né, eu sou boia fria, a gente morava numa casa muito simples, que não tinha banheiro, né? Hoje a família que mora lá e trabalha na fazenda tem dignidade, tem TV via satélite, tem um bom conforto, tem carro, tem TV, enfim, tem toda uma condição muito legal. Isso mostra também, né, esse crescimento, que é uma coisa muito bonita que a gente vê no agro, né? A melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema todo especial. Você que é uma pessoa assim que conhece muito, tem muita experiência com comunicação, né? O Brasil é uma grande potência agrícola e muito admirada lá fora, especialmente por conseguir produzir alimentos de forma sustentável. Mas algumas pessoas têm uma imagem distorcida do setor, né? E sabemos que um dos problemas da agropecuária brasileira é justamente não conseguir se comunicar bem. Então, você, como homem de comunicação, como é que você vê esse desafio? Olha, Rogério, eu estou fazendo, inclusive, um mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em ESG.
esse olhar, né, para o meio ambiente, para a sustentabilidade, para a questão da governança e também para o social. O mundo todo está olhando para esse tema. E alguém está dizendo assim, olha, o americano nesse momento está fugindo desse assunto. Calma, minha gente, o governo americano passa, mas os problemas que nós estamos enfrentando climáticos, eles estão aí à nossa frente. Nós somos de uma geração que a gente pescava em rios, que a gente via pássaros, que a gente não via essas tragédias ambientais que nós estamos vendo. Então, tem uma mudança. E dentro desse mestrado, eu participo com vários executivos do agro, e eu tenho sido lá dentro uma voz muito forte dizendo o seguinte, o agro brasileiro tem que parar de achar que ele é o patinho feio e investir dinheiro em comunicação, investir dinheiro em posicionar grandes seminários, grandes eventos, em mostrar para o mundo que nós somos uma potência no ramo alimentício. Olha só o que está acontecendo conosco em relação à China. Todo esse movimento sobre taxação do governo americano vai gerar e pode gerar para o Brasil uma possibilidade de aumento das suas áreas plantadas e aproveitar o potencial que nós temos. Agora, a gente é muito acanhado. Então, assim, governo, grandes cooperativas e grandes empresas do agro têm que mostrar, sim, para o que o agro veio, o potencial que ele tem, e essa frase que eu encontrei esses dias num caminhão, alguma coisa assim, que o agro do Brasil é o celeiro, é a cozinha, é a despensa do mundo. Agora, nós precisamos mostrar isso para fora. Então, parar de sermos acanhados e mostrar que nós realmente somos uma potência. E a comunicação é todo um caminho. Então, parabéns a você, parabéns à CBN, parabéns aos teus patrocinadores por estarem abrindo esse espaço para que a gente possa falar da força e da potência do campo brasileiro. Tá certo, José Nascimento, criador do projeto Top de Gestão. Então, muito grato aí por conversar conosco aqui no CBN Rural. Desejamos ainda mais sucesso ao seu trabalho. Muito obrigado, Rogério, até uma próxima oportunidade.